E aí galera, meu nome é Jason, estamos aqui em mais um Fala Mais Desenha. E esse título desse vídeo foi muito difícil de decidir porque eu não consigo resumir o tema desse vídeo em um título rápido para as pessoas visualizarem e saberem sobre o que o vídeo vai falar, né? Então se você tiver alguma sugestão aí de um título um pouco menor e que consiga manter mais ou menos essa ideia, deixa aí nos comentários que de repente eu mudo aí e coloco o seu título. Talvez vocês não estejam sabendo, mas vocês podem concorrer a um volume impresso de Macaimei ou mesmo aos PDFs, caso para vocês conseguirem ler e tal, a história inteira na íntegra, geral fazendo uma fanart de alguns personagens de Macai e enviando no meu e-mail que é contato@instintomangaka.com. O prazo para o envio dessa fanart era até hoje, né? Eu tinha lançado o vídeo dia 20 do mês passado e tinha dado 20 dias de prazo. Só que eu recebi muito poucas fanarts, então eu vou aumentar o prazo aí para que vocês possam participar, para que mais pessoas possam participar fazendo suas fanarts. Então, se você quiser participar, dá um clique aí no link que está na descrição falando é o vídeo, né, do review de Macai. Lá tem todas as informações de como funciona, como participa, enfim, todos os detalhes estão aí na descrição. Então, começando aqui, partindo para o nosso tema do vídeo, eu quero falar nesse vídeo com os roteiristas, principalmente. Sobre essa questão exatamente de você fechar parceria com um desenhista ou de você pagar um desenhista para fazer o trabalho, quais são as implicações disso, qual é o melhor para você escolher, o que você deve escolher ou o que você tem que ter em mente na hora que você vai fazer uma dessas escolhas, né? Muita gente às vezes acaba só pensando por um lado, só na questão monetária ou coisa do tipo, e não pensa nos outros aspectos que envolvem você contratar ou fazer parceria com um desenhista para criar sua história, né? Para desenvolver ali e produzir o seu quadrinho. Eu sou ilustrador, né? Então, para quem não sabe, além de Hooligan, de Macai, né? Os trabalhos, os projetos pessoais e o canal no YouTube, o que eu faço realmente como trabalho é ser ilustrador. Então eu sou um desenhista contratado para fazer artes em geral, mas muito mais para fazer histórias em quadrinho. Roteiristas vêm até mim com ideias de roteiro e me contratam, me pagam para desenhar as páginas para eles. Então eu posso falar um pouco desse lado exatamente porque, né, eu posso falar um pouco umas dicas para os roteiristas exatamente porque eu estou do outro lado aí dessa balança para vocês entenderem mais ou menos como funciona na cabeça do desenhista que você está contratando também no caso, ou mesmo se você quer fazer uma parceria, enfim, porque várias pessoas já me pediram, né, já vieram fazer parceria comigo, então eu posso falar um pouco sobre esse aspecto também. Ok. Quando você é, né, um roteirista e você pretende fazer um quadrinho, se você não tem a habilidade de desenhar, né, de desenvolver o desenho para poder tornar aquela história em quadrinho real, né, tornar o seu roteiro realmente numa história em quadrinho, você tem duas opções. A primeira é procurar alguém para fazer uma parceria com você e a segunda é pagar alguém para desenhar aquela história para você. A maioria das pessoas, quando vai fazer essa decisão, ela pensa principalmente no fator financeiro, o que é realmente algo importante. Se você não tem dinheiro, você não tem como pagar alguém e ponto final, né? Não tem muito que você possa fazer. Na verdade, existem até algumas estratégias que você pode usar, mas é complicado ainda mais dependendo do estágio onde você está. Mas sobre o estágio onde você está, eu vou falar lá no final do vídeo. Então geralmente quando você está começando você vai querer fazer parceria com alguém, só que tem uma coisa que é importante você ter em mente quando você pretende fazer essa parceria, que muita gente realmente só pensa num parceiro, né? Eu quero fazer um parceiro como alguém que vai desenhar para você, e aí você já está começando a buscar um parceiro com a ideia errada. Quando você está procurando alguém para desenhar para você, você está buscando não um contrato, você está buscando, você deveria pelo menos na sua cabeça, inconscientemente você está buscando um funcionário, alguém que você deveria pagar para desenhar para você, exatamente que a pessoa vai fazer aquilo que você quer. Você é o dono da história, você é o dono daquele projeto e você é o patrão, entre aspas, então você vai ter um funcionário ali que vai
desenhar aquele projeto, vai passar aquele projeto para o papel da maneira como você quer. Quando você está falando de um parceiro, ele tem tanto poder de decisão e ele é tão dono daquela história quanto você. E a maioria dos roteiristas que buscam um parceiro para fazer uma história não pensa nessa parte de que se você está buscando um parceiro, ele realmente é o seu parceiro. Então, ele tem tanto poder de escolha, tanto poder de decisão e tanta responsabilidade quanto você, que supostamente foi o idealizador daquela história que buscou ele. Então, muitos roteiristas, né, querem às vezes que as cenas funcionem do jeito que ele imaginou, querem que os personagens se pareçam exatamente como ele imaginou, né? Tipo, eu imaginei um personagem que ele tem uma mochila rosa, cabelo marrom espetado, um óculos de grau, fundo de garrafa, etc. E, enfim, mostrar que o personagem seja desenhado daquele jeito. Mas a partir do momento que você faz a parceria com um desenhista, ele tem total liberdade de mudar a aparência desse personagem, por exemplo, porque ele é tão dono daquele personagem quanto você. Mesmo que você tenha desenvolvido aquele personagem antes, criado para sua história, ou coisa do tipo, a partir do momento que aquele roteirista, aquele desenhista, no caso, ele não está recebendo, né, nenhum pagamento, ele não é seu funcionário, ele não é contratado, ele tem tanto poder de mudar esse personagem quanto você. Tenha em mente esse tipo de sacrifício, né, que você tem que fazer sobre a questão do seu próprio poder de decisão na história ou no rumo que ela vai tomar. É importante na hora que você vai buscar um desenhista para trabalhar ali junto com você. Então, se você quiser interferir, por exemplo, nas coisas que tem a ver com o desenho dele, como uma cena vai ser, quantos quadros a página vai ter, como vão ser o tamanho desses quadros, o que vai ser mostrado nesses quadros, qual vai ser as aparências dos personagens ou coisa do tipo, você tem que pensar que ele também vai poder mexer no seu roteiro. Então, para onde os personagens vão, o que acontece depois, quem é o vilão, como o vilão se comporta, enfim, várias coisas que às vezes você não está disposto a abrir mão, mas que você tem que pensar quando você quer realmente ter um parceiro, alguém para trabalhar junto com você. Já se você quer realmente ter total controle sobre tudo na história, inclusive em aspectos do desenho, né, a ponto de você pensar, por exemplo, nas características físicas dos personagens, em como eles vão se comportar, em quais poses eles vão estar nos quadros, enfim, quantos quadros a página vai ter, quantas páginas aquele quadrinho vai ter e coisa do tipo, aí você realmente tem que contratar um desenhista que vai ser o seu funcionário, né, naquele caso, e o trabalho dele vai ser transmitir a sua ideia para o papel do jeito como você quiser. E dizer que tipo, então você não deve procurar um parceiro, você tem que sempre contratar um desenhista e tal, porque obrigatoriamente você vai acabar perdendo o controle da sua história ou coisa do tipo. Não necessariamente, às vezes você pode fazer né, você e o desenhista acertarem de ele não interfere no seu roteiro e você não interfere na arte dele, mas aí novamente você não vai poder reclamar com quantas páginas tem, quantos quadros tem, como o personagem se parece, ou coisa do tipo, como ele se comporta, enfim, se você falar do desenho dele, ele também vai ter total direito de falar da sua história, e assim vai. É claro que em um ambiente onde vocês dois podem ajudar a melhorar, né, o trabalho do outro, ele ajudando a melhorar a sua história, você ajudando ao desenho dele parecer mais realista, mais realista no sentido de mais factível, e mais interessante para o leitor, isso com certeza vai ajudar muito a vocês fazerem um quadrinho melhor no geral. Então fazer uma parceria com a pessoa certa, de um modo bacana, pode ser muito melhor, e produzir uma obra muito melhor do que realmente você às vezes só contratando um desenhista, porque você está usando só parte do conhecimento dele ali e jogando toda a outra responsabilidade nas suas costas. Então a única coisa que ele tem que fazer ali é representar todas as ideias que você teve da maneira como você quis. Você está contratando basicamente uma mão e não uma pessoa, né? Você está só contratando a habilidade dela de fazer figuras no papel. De novo, também não quero dizer que contratar um desenhista é errado, porque às vezes você realmente quer ter controle ali sobre o que você está fazendo. E também nem todo desenhista ele vai ter a capacidade de te ajudar tanto assim, ou ele vai acabar interferindo muito naquilo que você quer fazer e indo para um caminho que você não quer ir, que você acha que é muito ruim, que não vai dar certo. Mas quando você está numa parceria, ele tem total direito de fazer aquilo e ele tem total direito de sair caso você também não queira mudar de ideia, assim como você também tem total direito de sair dessa parceria caso ele não queira mudar de ideia.
Enfim, é uma relação bem complicada, mas é realmente como um relacionamento, como um namoro. Cada um tem que ceder um pouco, cada um tem que ver o que o outro quer um pouco e por aí vai. É como uma banda, enfim. Quando você faz realmente uma parceria, vocês têm que entender que vocês têm o mesmo peso naquele quadrinho, naquele projeto. Nenhum de vocês é mais importante do que o outro. E agora, para finalizar, eu quero falar aquilo sobre o estágio que eu falei. Em qual estágio que você está? Porque uma coisa importante para você, tanto quando você vai às vezes contratar um desenhista, como quando você vai fazer uma parceria, e talvez principalmente dentro da parceria isso seja mais importante, é você entender em qual estágio que você está. E quando eu falo estágio, não pense que é qualidade. Porque isso é mega subjetivo, principalmente quando a gente fala de roteiro. E como aqui nesse vídeo eu estou principalmente tentando falar com os roteiristas, então é importante frisar isso. Quando você vê 5, 6 artes de um desenhista, você consegue saber mais ou menos já se ele é um bom desenhista ou não. Então, em coisa de 5 minutos, né, vamos supor que você leve 1 minuto para analisar realmente cada arte dele, ali tem 5 artes, e 1 minuto às vezes para olhar uma arte já é bastante tempo, enfim. Você consegue já ter uma noção muito boa do quão bom ele é, né, como desenhista, como ele consegue desenhar bem, transmitir as ideias, enfim, ou mesmo fazer figuras visualmente bonitas. Com um roteirista é muito diferente, é muito, muito diferente, é muito mais subjetivo, é muito mais complicado você saber se ele é um bom roteirista ou não. Como eu já falei aí em outros falam, mas desenhos, a ideia, ela não é nada, você pode ter ideias ótimas, que pareçam ótimas a princípio quando você conta, e que a execução é uma merda, e no final rende uma obra horrível. E você pode ter ideias que parecem ser uma porcaria, que no final são obras incríveis. Então a execução é que vale. E nesse ponto é a parte que é difícil de você definir se um roteirista é bom ou não. A princípio todos nós vamos gostar das nossas ideias, vamos gostar das nossas histórias, só vamos perceber que elas são ruins bem depois. Enfim, com desenho às vezes acontece igual, mas é mais fácil de você olhar ali ele e ver se ele tá bom ou não, se ele tá com erros ou não. Ao contrário de uma história que você geralmente tem que realmente gastar um tempo ali lendo e revendo, enfim. Às vezes isso consome muito mais tempo, até porque a história ela pode começar muito boa e terminar muito mal, pode começar mal e terminar bem, pode variar ao longo do meio, ficar bem, fica tipo ruim e boa, ruim e boa, ruim e boa várias vezes. Então não é algo constante, não é algo que dá pra você definir bem. Tipo, quando você vai entrar em contato com um desenhista, você consegue simplesmente olhar um portfólio básico ali dele, sei lá, acessar a página do Facebook dele ou o Instagram dele, ver 5, 6 artes e ver se ele é bom ou não pra você. Agora, quando você está fechando uma parceria, por exemplo, é muito difícil pro desenhista saber se você é um bom roteirista ou não, simplesmente apresentando uma ideia. Então ele realmente tem que confiar muito mais na sua capacidade de executar aquela ideia do que realmente, às vezes, na ideia em si. E se aquilo atrai ele, se ele acha que ele pode trabalhar naquilo também. Então, quando eu falo de estágio, eu não estou me referindo à qualidade. Apesar de esse ser algo interessante também, né, de se ver, até porque geralmente desenhistas que têm melhor qualidade, ou pelo menos que estão há mais tempo no mercado, e é mais ou menos nessa parte que eu falo realmente de estágio, eles cobram mais caro, coisa do tipo. Então no caso, quando você vai contratar um desenhista, a qualidade é um fator que vai influenciar no preço. Eu sei que todo mundo sempre quer o melhor possível, mas às vezes você tem que observar mais ou menos quem está ali em sintonia, né, sincronizado com você no tempo que você está. Às vezes você está querendo fazer uma história, um quadrinho, só por hobby, só porque você gosta e você quer ter ali a obra feita e tudo mais. Então às vezes você contratar, não só contratar, mas chamar para parceria alguém que está interessado em fazer uma evolução profissional daquilo ali vai ser um pouco complicado. Ou às vezes o contrário, você está querendo começar a fazer ali se profissionalizar, então divulgar aquele quadrinho, tentar de repente uma campanha, fazer esse quadrinho chegar nas pessoas, ter uma página, enfim, imprimir, enviar para uma editora talvez, enfim, realmente tornar aquele quadrinho um produto, não só tipo algo que você vai guardar na sua gaveta e vai ter tipo a satisfação pessoal. É claro que você vai acabar tendo satisfação pessoal também, né, por estar fazendo um projeto e tudo mais, mas assim, você tem um objetivo profissional maior envolvendo aquele quadrinho. Se você faz parceria com um desenhista que, por exemplo, está fazendo isso só por hobby, que ele não tem esse interesse, com certeza você vai se frustrar nesse processo, exatamente porque ele não vai ter o mesmo nível de interesse que você na produção daquele quadrinho. Ele vai passar outras coisas que são menos importantes na frente, porque ele não está com vontade de fazer,
e por aí vai acabar demorando mais para fazer coisas e você vai acabar se frustrando. E o problema dessa frustração é que pode até fazer você desistir de vez de tocar esse projeto para frente, tentar com outros desenhistas ou coisa do tipo. E vice-versa, né? Enfim. Se ele estiver muito interessado em seguir carreira com isso, em fazer o quadrinho para frente, e você realmente quiser só fazer por hobby, ele vai ficar frustrado e a parceria não vai dar certo. Então, cada pessoa geralmente está num estágio de produção assim, de quadrinho, né? Desde que quando você está fazendo seu primeiro quadrinho e tal, e está testando, está aprendendo, está vendo o que vai dar, ou quando você já está focado em fazer o quadrinho com algum objetivo, um objetivo certo, sei lá, participar de um concurso, enviar para a editora X, fazer uma campanha no Catarse para tentar a publicação dele, fazer uma série e lançar ela em algum aplicativo ou em algum site, então aí já envolve tipo, uma produção recorrente a cada X tempo. Então, todos esses fatores têm que ser analisados para ver se você e o desenhista vão conseguir dedicar, né, o mesmo tanto para esse projeto, exatamente porque como ele é de vocês dois e um depende do outro para que o projeto fique pronto, se um tiver mais focado ou outro tiver menos focado, isso vai gerar briga. Então, isso para qualquer lado, tanto para o desenhista quanto para o roteirista. Então é algo também que você tem que analisar, que você tem que pensar um pouco antes de você simplesmente perguntar para o melhor desenhista que você vê se ele quer fechar uma parceria com você, porque às vezes você simplesmente não está no mesmo sistema que ele e às vezes o que ele quer fazer você não está a fim de fazer, sei lá. Então, são vários fatores que são tipo, um pouco mais complicados do que se imagina quando você quer fechar uma parceria ou quer mesmo contratar um desenhista. É claro, quando você contrata o desenhista, você tem ali fechado uma data, né, por exemplo. Então, tipo, você contrata ele para fazer uma série, 10 páginas por mês, sei lá, 20 páginas por mês, ou ao longo desse ano, enfim, eu vou te pagar por fazer tantas páginas, eu pago uma vez e você vai fazendo até terminar, e aí tem um prazo, enfim. Geralmente, quando você contrata, você já tem uma relação profissional ali. Então ele vai entregar aquilo quando você estipulou, se não tiver nenhum atraso, enfim. Claro que sempre tem problemas que acontecem, independente de você contratar ou não, mas a ideia é que quando você está fazendo uma parceria, aquela pessoa tão importante para o projeto quanto você, ela tem direito de atrasar, tanto quanto você tem direito de atrasar, ela tem direito de passar outras coisas na frente, tanto quanto você tem direito de passar outras coisas na frente, ela tem direito de desistir daquele projeto, tanto quanto você também tem direito de desistir do projeto. Vocês são iguais, essa é a parte fundamental. Quando você contrata um desenhista, a partir do momento que você pagou ele tem a obrigação legal de fazer, né, aquele projeto, de realizar, de cumprir com o que ele disse que iria fazer. Exatamente, porque é uma relação profissional e você está pagando ele para fazer aquilo. Seria como, sei lá, se você entrasse num restaurante e pagasse pelo prato e eles não te entregassem a comida. Enfim, eles têm a obrigação legal de te entregar a comida, o desenhista tem a obrigação legal de te entregar as páginas porque você pagou. Então, muita gente prefere até realmente pagar um desenhista ao invés de procurar uma parceria por conta disso. E tem muita gente que fica com raiva do desenhista quando ele cobra para desenhar ou coisa do tipo e não entende que aquilo é o trabalho dele, que ele realmente ganha, né, o dinheiro para sobreviver com aquilo, como eu, por exemplo. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, que isso possa realmente ajudar vocês a decidirem o que vocês vão fazer, para que lado vocês vão seguir. Às vezes, eu comentei, né, brevemente sobre assim, você está começando, você não tem dinheiro para pagar um desenhista, pode ser caro e tudo mais, principalmente para quem não tem uma forma de renda muito fixa, estabelecida, coisa do tipo. Uma coisa que algumas pessoas costumam fazer, roteiristas, é você contratar um desenhista para fazer algumas artes teste, né? Então você faz, sei lá, 5, 6 artes para você divulgar, fazer uma campanha no Catarse, e aí com parte da arrecadação da campanha você paga o desenhista para desenhar o resto da história. E aí, se você paga o desenhista, o lucro da história ali é com você, ou o desenhista pode oferecer um desconto para que ele tenha uma porcentagem do lucro de venda da história no futuro, enfim, caso, né, você vá vender em eventos, em lojas, coisas do tipo. Isso tudo você conversa com o desenhista na hora que você for contratar ele. Mas voltando, eu espero que o vídeo tenha ajudado e que você possa pensar um pouco, ver onde você está, em como analisar realmente sua posição nessa questão de produção de quadrinho e ver, se possível, a posição que o desenhista que você está pretendendo chamar para fazer uma parceria com você está também, ou caso você vá contratar um desenhista, tenha em mente as implicações que isso acontece também, que você vai pagar ele, que aí nesse caso a história vai ser sua, que ele não vai ter, às vezes, também a obrigação de vender aquela história ou de fazer qualquer coisa do tipo,
que ele realmente é só o ilustrador, ao contrário de quando você faz uma parceria, que ele é seu parceiro em tudo, inclusive nas vendas e, enfim, participação em eventos e coisas do tipo. Todas essas coisas que você pensa antes de realmente tocar um projeto pra frente. Enfim, então... Deixa seu like caso você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal caso não esteja inscrito. Deixa nos comentários suas próprias opiniões sobre isso, se você já teve alguma experiência em chamar algum desenhista para fazer parceria com você, se deu certo, se não deu certo. Como eu disse, ambos os casos podem dar muito certo, como podem não dar certo também, tudo vai depender das pessoas, né? Se o roteirista é um bom profissional, é um bom, sabe ouvir, se ele é um bom roteirista, e se o desenhista também ele é bem profissional, ele também sabe ouvir, sabe receber crítica, todas essas coisas são importantes, não é só colocar as pessoas dentro dessas caixinhas de roteirista e desenhista e imaginar que todas são iguais, né? Cada pessoa é uma pessoa, existem pessoas boas, pessoas que conseguem trabalhar em conjunto e pessoas que não conseguem. Esse é outro fator que às vezes pode influenciar muito, e influencia na verdade. Então, falou galera, até o próximo vídeo. Caso você queira ajudar o Instituto Mangaka a produzir conteúdo, a gente tem o nosso apoio. Se você pode apoiar com R$1 por mês, você tem direito a várias recompensas, inclusive ajudar a votar aqui nos temas dos vídeos, enfim, colocar dúvidas que você tem para os temas e eu vou responder essas dúvidas nos vídeos e também ler meus quadrinhos com antecedência antes de todo mundo. Então, valeu, falou e é nóis.